Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Fonseca, eu trabalho aqui na New Hack e para você que chegou agora e não está entendendo nada, seja bem-vindo ao The Founders Hack, um podcast diferente de tudo aquilo que você já viu. A ideia aqui é trazer alguns convidados, como por exemplo o que eu já vou apresentar para vocês, e conversar um pouco com eles para eles compartilharem insights, histórias e trazerem um pouco ali do dia a dia deles, para que vocês tenham ensinamentos e aprendizados que eles já tiveram e que vocês não precisem passar pelo problema que eles passaram. Hoje a gente está aqui com o Rico. Rico, se pudesse se apresentar aí para o pessoal, falar um pouquinho da Keepon. Oi, gente, eu sou o Rico, sou um dos fundadores da Keepon. A Keepon é uma plataforma de gestão de pessoas para o mundo pós-AI. A gente faz toda a leitura de skills de todo o seu time. Boa. Então vamos lá, Rico. Acho que para a gente começar aqui, um tema bem legal de trazer é que a gente vai priorizar sempre trazer convidados que estão passando aí por um momento ali de pre-seed, seed, né? Então early stage, estão começando as suas empresas, estão começando a validar os seus produtos. Mas você é um caso um pouco à parte porque você está nesse momento agora, mas você já trabalhou em outras empresas, já fez um exit. O que você dá para contar aí um pouquinho de experiência do que você aprendeu assim de voltar a estaca zero agora? O que mudou para você? Boa, Dani. A Keepon ela é a minha terceira iniciativa, né? Há 15 anos atrás, eu trabalhava no mercado, numa empresa de commodity. Uhum. No Brasil nem se falava ainda em startups. Isso era um tema alienígena. E eu saí dessa empresa para criar minha primeira startup, isso é 2010, 2011. E foi um fiasco, né, assim, eu aprendi muito, mas perdi muito de recurso, né, dinheiro e enfim. Eh, e logo depois disso eu fundei uma empresa, foi a Score, onde eu tive um exit agora em 21. E e eu lembro naquele momento que o recomeço ele foi muito importante, né, eu tive uma primeira iniciativa que foi super complexa. E ter criado essa segunda empresa junto com o meu sócio na época foi muito importante para eu conseguir colocar em prática uma série de coisas que eu, enfim, aprendi, me desenvolvi e etc, né. Eh, e é engraçado porque pós vender essa minha última empresa, o sentimento ele é muito parecido, Uhum. né, assim, eu consigo olhar para os últimos anos todos, e eu consigo ver uma série de êxitos no que a gente estava fazendo, né, assim, eu acho que o Score foi uma empresa que ela trouxe muitos valores interessantes. Mas quando eu olho pra frente, eu consigo enxergar tanto mais. Então, eu tô indo pra essa terceira iniciativa com energia no talo, assim, eu tô super, entusiasmado pra fazer as coisas que a gente tá envisionando, com as maturidades que a gente adquiriu. E a real é que, pô, em algum momento essa empresa ela também vai ter um exit, e provavelmente eu vou partir pra uma nova, porque Não dá para eu parar. acho que é cumulativo, Boa. Cara, acho legal isso daí, é trazer essa história. E assim, é uma pergunta agora um pouco difícil, porque você teve, né, participou de alguns projetos aí nos últimos anos, mas assim, queria entender melhor qual que foi o maior erro que você já cometeu numa startup, assim, o que você, cara, errou e qual que foi a forma que você solucionou esse erro, assim, que você considera? Cara, criar uma empresa, ele ele é um grande desafio, porque são muitos assuntos convergindo, né. Uhum. Por mais que eu possa ter uma persona ou mais técnica ou mais de negócios, no final das contas, quando você é um fundador, você tem muitos assuntos convergindo e você é dono de todos eles. Eh, eu diria que na minha última empresa, a gente teve em algum momento, eh a gente passou a ter clientes de características muito distintas. Vocês não tinham um ICP, A gente tinha 2 ECPs, vamos chamar assim, tá? para uma operação enxuta, e tomar a decisão de para qual lado, a gente deveria ter ido, pô, foi muito doloroso. Porque a gente deixa ao tomar uma decisão de ir para um lado, você deixa todo um lado de fora, né. Quando é binário é sim ou não, né? Exatamente. Então, eu sinto que em algum momento a gente teve desafios de conseguir falar: "Pô, não, é só aqui que eu vou colocar todas as minhas cartas". Porque é difícil mesmo, tá, assim, no dia a dia essa decisão ela é muito difícil.
por várias questões. Questões de caixa, questões de anseios, questões de relação com o mercado e coisas assim. Hoje o que eu teria feito diferente, algumas dessas decisões elas teriam sido tomadas antes. Assim, eu boto muito fé numa ideia de que eh, você tem um produto que ele é específico para um mercado e isso ele driva todas essas relações. Ele driva canal, ele driva pricing, ele driva features e uma série de coisas, atendimento. E quando você fica no meio desse caminho, pô, é difícil você padronizar seus processos para você conseguir atacar. Então hoje eu sinto que, como empreendedor, eu tive que adquirir alguma sensibilidade para entender qual que é o caminho que faria mais sentido, e muita disciplina para conseguir perseguir esse caminho único. Legal. É que assim, eu acho interessante essa visão que você tem de até decisões binárias, é uma coisa que no dia a dia acontece e quando você está em startup tudo acaba sendo muito frágil, né? É uma coisa ali que é nova e qualquer decisão mal feita, o custo de oportunidade que você vai ter ali acaba sendo muito alto. Então, assim, até uma decisão que a gente tinha conversado aqui nos bastidores, eu queria te perguntar novamente para trazer para o público, que acho que talvez tenha que tomar no médio e longo prazo ali, é essa questão dos micro SaaS que estão surgindo. Uhum. Né, a gente vê que hoje muitas pessoas têm migrado para o micro SaaS. Para quem nunca ouviu essa tese, o micro SaaS é basicamente quando você cria um software as a service, né? Você cria um SaaS e você desenvolve ele nichado, super, super nichado, assim, super específico para um tipo de problema, para um tipo de empresa. E aí você usa essa tese para vender para empresas que que precisem resolver esse problema. E o lado bom para as empresas é que elas fazem um único pagamento, né? Então, se for um problema que realmente acaba tirando muito recurso delas, acaba sendo muito custoso, para as empresas talvez valha a pena ali comprar e ter uma recorrência às vezes também, mas acaba, na maior parte das vezes, ali sendo muito bom para quem desenvolve e para quem vende. E aí a gente estava conversando aqui, né, que a Kipon hoje ela tem esse modelo de receita mais voltado para o SaaS, então ela cobra ali Uhum. por usuário. E eu queria entender assim, cara, faz sentido hoje para a Kipon fazer essa migração? Vocês veem isso ou não? Talvez vamos manter aqui no SaaS tradicional, onde a gente cobra aqui mensalmente, ter uma recorrência maior, e corre ali um certo risco de talvez eh, as empresas elas trocarem a gente depois ou algo do tipo. Qual que é a visão de vocês hoje para isso? Legal. A Kipon, ela é, antes de mais nada, ela é um sistema de inteligência transversal na organização. O que isso significa, né? Eh, Ele é uma plataforma que todas as pessoas se beneficiam de estar lá. Se É, quiser contextualizar um pouquinho da Kibon para quem está assistindo também. legal. A Kipon, ele é um sistema de inteligência baseado em skills para gestão de pessoas, né? Assim, e tentando simplificar isso que eu estou falando, o que a gente faz na essência é a gente consegue entender em detalhes, com granularidade, as skills, as habilidades e capacidades de cada pessoa do time. Enfim, e temos várias maneiras para fazer isso. Então, o que você tem no final do dia ele é um mapa. Ele é um Uhum. mapa dos seus recursos, né? Você sabe exatamente quem sabe lidar com esse assunto, quem sabe lidar com aquele, e você consegue tomar decisões em cima disso. Que tipo de decisão? Alocação de pessoa, quais são suas lacunas de recurso que aí ou você contrata, ou você desenvolve, ou você, mais atualmente, bota um agent de AI. Então, a Kipon, quanto mais embrenhada ela está no seu sistema, mais valor você extrai. Então, para a gente, a ideia do modelo SaaS, ele parece justo, porque a gente está cobrando por valor entregue continuamente e pela quantidade de pessoas que utilizam. Mas, dito isso, a gente ainda está investigando, né? Assim, vamos lembrar que na Kipon ela tem 6 meses de vida, né? A gente passou os primeiros 6 meses desenvolvendo eh, o nosso MVP, enfim, Validando. validando, já, assim, desde o segundo mês de desenvolvimento, já com beta testers do mercado utilizando. Então, a gente passou esses primeiros 6 meses olhando para produto, olhando um pouco para solução, para valor entregue e tal. Esses próximos 6 meses, eles são 6 meses para validar essas questões que você está trazendo.
Então, validar o pricing, entender um pouco, até essa questão de lifetime, one shot, né, tipo, fazer um pagamento de uma vez só, isso é uma coisa que a gente tá discutindo e conversando até com alguns possíveis clientes. Mas o nosso entendimento hoje é que quanto mais você usa a Keepon, mais você extrai valor. Então ele não é a gente não é uma recorrência, um modelo de negócios que tá gerando receita, mas não tá gerando valor, né. Então, mas dito isso, essa investigação ela é o nosso grande foco agora, então daqui 6 meses a gente conversa de novo e eu te falo um pouco o que que eu descobri nesse sentido. Boa. Cara, partindo aqui para o nosso próximo bloco, acho que é legal também, passar uma visão para quem está começando a empreender agora, onde, como a gente sabe, assim, a maior parte do perfil hoje de founder de startup muitas vezes é formada por jovens, então ali pessoa que às vezes está na faculdade ou acabou de sair, e normalmente esse cara, né, não tem muito, ele acha que não tem tanto tempo no dia, mas no final todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Então, desde um cara que está começando agora até um super executivo de qualquer multinacional. E a questão é assim, para quem está começando agora, para quem é jovem, por exemplo, da minha idade aqui, eh, como que você faz hoje no seu dia a dia para, né, você tem filha, tem mulher, tem o seu dia a dia, como é que você faz para equilibrar o dia a dia pessoal do profissional? Porque muitas vezes a gente acaba acumulando ali, acaba tendo burnout, acaba se estressando demais. Como que você faz essa divisão? Dani, eu acho que, bom, nem sempre a gente equilibra, né. Minha filha tá sentada ali, então eu trouxe ela para o meio da conversa aqui, enfim, eh, mas um grande norte é a gente conseguir se disciplinar mesmo. E a palavra disciplina, ela parece que às vezes ela é oposta a essa expectativa de uma startup que tem criatividade envolvida e coisas nesse sentido, né. Mas disciplina no dia a dia, ele serve a essa criatividade e energia. Então, eh, exercício, alimentação, além de dar um boost cognitivo, assim, feroz, são muito importantes. E achar os tempos com a família, idem, né, assim. Então, por exemplo, a minha rotina hoje, eu acordo, de manhãzinha eu tô na academia, tendo a ter uma alimentação regrada, volto, deixo uma das minhas filhas na escola, trabalho, eh, e quando deu 6 horas, por umas 3 horas pelo menos eu dou uma pausa, Você desliga. eu desligo, entendeu. Vou tocar minha vida, vou cozinhar, vou ficar com minhas filhas, enfim, fazer as coisas que eu tenho que fazer. E muitas vezes eu me pego depois das 9. Pensa. Não, aí eu volto pro escritório, né, assim, eu tenho um escritório em casa e tal. Eh, mas achar esses momentos, eles são algo muito importante. Eh, e inclusive no final de semana, eu tenho na agenda blocado alguns finais de semana, que são finais de semana pra dar uma desligada, final de semana pra, enfim, estar com a família, isso tá blocado, tá marcado, porque eu não quero que nenhum evento entre Você pra diria concorrer com que isso, você diria que isso é o mais importante hoje, assim, pra você relaxar, tipo, tirar a cabeça um pouco realmente do trabalho? Cara, eu não sei se eu vou dizer que é o mais importante. Eu acho que precisa de um equilíbrio, porque, eh, pô, quando você tá empreendendo, cara, muitas vezes você vai se encontrar, vai acordar de madrugada pensando no que você tá fazendo. Uhum. E com alguma ansiedade, porque você percebeu que tinha alguma coisa que você deixou passar, ou porque você teve um insight que você precisa registrar. Eh, também dar vazão pra isso não é uma coisa errada, sabe, assim, eu acho que, eh, Não tem problema se preocupar. eu não quero também entrar na ideia de que não existem, as exceções a essa disciplina, porque existem o tempo todo. Mas assim, ter um sistema, eu acho que criar um sistema norteador, ele é muito importante,
né, assim. E inclusive para o trabalho, né. Uhum. Tem gente que gosta de Pomodoro, tem gente que gosta de GTD. Pô, esses sistemas eles são importantes porque eles tiram de você o atrito para você conseguir executar as coisas, Eu sabe. usava Então bastante Pomodoro, eu gostava. não, tem pô, tem Dá um conheço tempinho uma ali, galera tipo, eu não consigo, eu eu gosto. tentei, assim. Sério? Eu não consigo. Porque porque eu precisava de muito mais tempo do que o É, time às slot vezes ali, também se sabe, perde. Você fala entendeu? 10 minutos, passa meia hora, você tá conversando, fala: "Não, espera Saca, aí, tipo vamos parar aqui um pouquinho". mas acho que, assim, tentando responder de maneira objetiva a sua pergunta, eh, cara, tudo te consome, né. Criar um sistema para você ter esse balanço, ele é importante. E óbvio, a família, os amigos e a saúde, porra, tem um papel importantíssimo até nesse exercício empreendedor, assim. Com certeza. Bom, perfeito, cara, gostei mesmo da resposta. Agora acho que assim, uma coisa que a gente também tá fazendo, né, a gente tinha comentado um pouquinho com você, a gente tem uma comunidade no Circle. Essa comunidade, a ideia é trazer empreendedores de todos os níveis, empreendedores de todos os tipos, e de todo que ofertam todos os tipos de serviço e produto ali dentro. E de forma totalmente gratuita, onde eles possam ali compartilhar insights, compartilhar ideias, dificuldades, às vezes oportunidade de negócio. A gente teve até um case bem legal, onde um dos nossos empreendedores lá dentro encontrou a própria sócia ali com 3, 4 dias de comunidade, um Massa. evento que a gente produziu. E aí, dentro disso, a gente pediu para eles enviarem aqui algumas perguntas. Acho que é legal selecionar pelo menos umas duas aqui, né? Que é bacana. E, cara, acho que a primeira aqui que eu queria trazer, até jogando aí pro seu lado, né? É do Guilherme Salomão. Uhum. Ele mandou aqui. Temos um SaaS que está apresentando boas métricas financeiras, ROAS, ROIs, etc. Mas o volume financeiro ainda é bem baixo. Parece que estamos limitados pelo investimento. O melhor caminho é sempre buscar investidores ou teria uma opção sem a necessidade de colocar mais pessoas na direção da empresa? Cara, é uma boa pergunta. Eu acho que, até complementando o que ele falou aqui, eu vejo que hoje muitas pessoas têm tentado fazer, né, o caminho ali do bootstrap. Então, assim, tentar gerar receita, tentar gerar caixa para seguir criando, seguir, né, com a própria empresa e depois tentar captar. E eu acho que às vezes isso pode ser um pouco arriscado, né? Porque quando ele tenta fazer isso, por um lado é muito bom, mas por outro ele tá queimando um caixa dele ali que talvez não fosse necessário, talvez ele poderia usar em uma emergência e não ter um backup ali de um investimento ou qualquer coisa do tipo. Caso ele precise no final, ele vai se expor a um risco muito grande de vender equity de graça, né? Mas saber a sua opinião aí. Eu não sei exatamente a realidade, assim, a pergunta do Guilherme, né, Uhum, eh, eu não sei exatamente a realidade dele para responder de maneira objetiva ao que ele tá perguntando, que vou captar ou eu vou botar mais gente na direção, né, assim. Eh, mas eu acho que dando um passo para cima e pensando nessa ideia de, bootstrap e dinheiro de venture capital, eh, porra, eu me amarro em bootstrap, assim, eu acho que eu só acho que não são todos os modelos e não são todos os produtos que cabem nesse modelo. Porque o venture capital, ele não é um dinheiro, eh, simplesmente para você executar o seu negócio existem outras premissas nessa história, né. uhum, No venture capital, você tem uma premissa de escala, sim. né. Eh, e aí ele é um dilema, ele é um dilema meio de ovo e galinha, porque você precisa do capital para escalar, mas ao mesmo tempo o capital ele só existe se você quiser escalar. Então, eu não acho que todo negócio ele é um negócio para bootstrap, mas acho que negócios específicos que fazem sentido para o bootstrap ele é o melhor modelo, Sim, você né, não assim. entrega nada de equity, você Exatamente, consegue crescer, exatamente. é um bom modelo. Eu acho que muito se fala também de product market fit, então pensando já no growth, e aí o cara já começa ali, até pensando na jornada, né, no VC tracking dele ali, pensando, putz, eu vou fazer bootstrap, ou seja, eu vou me autofinanciar aqui até achar o PMF, e dali eu E vou dali eu vou escalar, eu pegar investimento, justo. e eu acho muito justo, mas eu acho que pouco se fala de product solution fit. Eu acho que assim, poucas pessoas param para validar antes, então acho que muitas vezes vem gente buscando captação, né, nos mais diversos níveis aí, em vários fundos,
que eles já estão pensando no growth, assim, já estão pensando no product market fit, sendo que eles não validaram ainda nem a solução deles. E eu acho que isso pode ser um problema para muitos empreendedores. Qual que é a sua visão para isso? Eu sei que é uma pergunta, até pergunta do bilhão, né? Mas assim, cara, quando que o cara ele tem que olhar para product solution fit e quando que ele pode entender, tipo, tá, agora eu vou parar aqui, arrumar a casa e vamos para growth, vamos para product market fit? Cara, essa é uma pergunta grande essa, né, assim, eh, o PMF ele é algo meio ele é quase que uma abstração, né. Sim. Eu já vi vários modelos de, enfim, de como tentar descobrir, tem Sean Illes, tem, enfim, tem uma galera que fala disso, assim. Eh, mas a real é que quando as coisas começam a dar certo, você sente isso, Uhum. tá. E talvez não seja o que tá na cartilha, mas você sente que, pô, eu tenho alguma previsibilidade de quanto eu coloco de dinheiro e quanto que me vem de Tem retorno, uma né. recorrência, tem Pô, uma aceitação. fiz essa ação, eu faço cada vez que eu faço essa ação, vem tantas pessoas na minha boca de funil, eu consigo converter tantos por cento e eu É consigo previsível já. quando você começa a ter essa previsibilidade, eh, eu acho que você pode escalar essa previsibilidade. O difícil é você escalar as suas incertezas, né, porque aí o que você faz, na verdade, é ficar com mais incerteza, né, assim. Você tá exponenciando. Exatamente. Então, voltando até na pergunta do Guilherme, parece que ele já gera alguma receita. Eu não sei com qual certeza que ele faz isso, né. Eu não sei se o Guilherme, ele gerou algumas receitas porque, pô, conhece gente do mercado, falou com uma pessoa aqui, falou com outra ali, conseguiu gerar uma receita, ou se ele tá fazendo isso de maneira recorrente a ponto de, pô, eu sei que se eu colocar 10 eu vou ganhar 100, né. Então, eh, eu acho que esse processo investigativo que você está perguntando, ele é muito importante porque, enfim, é a maneira mais eficiente para você conseguir fazer essa escala, né. Uhum. Eh, por exemplo, eu quando eu falei que eu tinha um primeiro produto que ele faliu, né, assim, ele era um produto voltado pro universo de social sharing, era pessoas cozinhando uma com as outras, era uma coisa meio maluca, assim. E no momento onde não existia nem startup, não existia, não tinha Airbnb no Brasil, não tinha food truck na rua, saca? Eh, e eu demorei um bom tempo pra entender que o meu timing estava completamente errado, porque timing ele é uma coisa importante. Acho que time é um dos principais Não, pontos que muitas vezes a gente não para pra olhar, né? Porque a gente se apaixona pela ideia e fala, cara, todo mundo vai total, comprar, total. porque é enviesado, né? Porque você fala assim, cara, eu conheço esse produto, eu conheço o mercado e eu compraria, então todo mundo compra. Só que o que você falou, o time não tá Não, certo, ninguém conhece ainda o produto nem o mercado. o timing estava muito errado. E eu fui colocando recurso ali, eh, achando que eu já estava num ponto de começar a pensar em escala, né, pra isso. Por quê? Porque eu criei um produto, as pessoas estavam interessadas, elas entravam, mas não tinha operação acontecendo. Entendi. Então, eu sinto que enquanto você tem essa incerteza, escalar a incerteza é você ter mais incerteza. Então, passar um período investigando isso, valor de produto, eh, Acho que NPS é uma boa indicação, N entender. NPS eu acho que é uma boa indicação, hum, eu acho que sim, mas eu acho que pra uma fase inicial de produto, o grande indicador é você sentar e conversar. Entender o cliente. Entender, conversar, sabe assim, Cliente centrismo, né? total, Focado sabe, nele. tipo, investigar, fazer perguntas análogas para entender outros ângulos do negócio do cliente. E uma coisa que eu gosto muito também para entender nessa o quanto que esse produto ele de fato entrega o valor, é mapear profundamente a jornada do cliente e seus outcomes, sabe, assim, se a gente está conseguindo resolver de fato o job, o que que é o dia a dia desse cliente, que tipo de tarefas que ele faz, que soluções que ele usa, quais são as angústias, e eu acho que isso ele direciona muito das conversas que a Kipon tem feito com o mercado, por exemplo. Uhum. Eh, e acho que quando você começa a enxergar padrão nisso, começa a ver as mesmas respostas ou as mesmas dores se repetindo, Você acaba traçando até o ICP, né? eu acho que é aqui que você começa a materializar essas coisas, sabe. Cara, faz muito sentido.
Espero que, assim, para quem esteja ouvindo agora seja uma boa dica, porque realmente você achar ICP, você validar uma dor e você ser ali, né, cliente cêntrico, você focar 100% no seu cliente, parece uma coisa que todo mundo fala e todo mundo sabe. É até um clichê do mundo dos startups, assim, cara, todo mundo sabe que você tem que fazer isso, mas parece que ninguém faz. Porque, e aí eu acho que entra um problema que é a paixão pela ideia. Porque é aquela coisa, às vezes você se enviesa de achar que, putz, eu conheço isso, eu sei disso, e se eu sei, todo mundo sabe, e acaba, às vezes, até enviesando na própria parte de entrevistar, né? Eu vejo várias vezes as empresas que, quando elas vão validar com qualquer tipo de cliente ali, que ela conseguiu vender, que alguém gostou, ela acaba enviesando o próprio cara. Então, assim, ela oferece, por exemplo, um prêmio por cara responder aquilo ali. Cara, o brasileiro, que ele não é um cara muito acolhedor, um Uhum. povo muito gente boa mesmo, então ele vai anotar ali 10 pra não ter problema ali com o cara e pra ficar tudo certo, e do outro lado, ganhar o prêmio dele. Então, acho que. Você já viu o teste da mãe? O livro? Cara, eu tenho esse livro no meu Kindle, mas eu nunca li. Cara, é muito bom esse livro. Acho que, assim, é um dos melhores livros que eu já Massa. vi dessa parte de validação. Eu acho que vale muito a pena a leitura para quem tá nesse processo de validação. Que ele fala assim, o teste da mãe é porque a mãe ela é sempre aquela pessoa que vai... Não, filho, você é o mais bonito, você é o mais inteligente, você é o mais legal, você é o mais... E aí o teste da mãe é exatamente isso, é você evitar enviesar o seu próprio cliente, né? Então, para que você consiga exatamente entender a dor do cliente, entender por que ele comprou, entender de onde ele veio, e ele vai colocando ali algumas estratégias. Então, você nunca conclui pelo seu cliente. Então, eu comprei lá e aí o cara começa a gaguejar, você não conclui para ele, você espera ele falar até o final. Não, E é certeza. uma investigação bem legal também. Uma coisa que a gente faz lá, visão de produto, a gente tenta quebrar nossas teses, Uhum. Isso é muito bom. entendeu? Cara, isso é Então, muito bom. o nosso processo de investigação, ele não é um processo de reforço, mas ele é um processo para desmoronar as nossas teses. Procurar ali o concorrente que poderia surgir, te quebrar ou alguma Ou, coisa. ou até no uso mesmo, porque assim, cara, Comportamento de mercado, né? como a gente tá falando de algumas coisas que tão super no momento, assim, Uhum. né? Tipo, eh, qual que é o impacto de AI nessa conversa toda que a gente tem de pessoas e tudo mais. É muito fácil a gente se apaixonar por algumas coisas que a gente, enfim, que a gente bola, enfim, a gente tá em constante brainstorming ali, né? E, e um jeito razoável pra gente lidar com isso é a gente quebra as nossas teses, né? Assim, e isso já, a gente, pô, nesses últimos 6 meses, que foram os nossos primeiros 6 meses de desenvolvimento na Keepon, a gente fez um soft pivot ali, entendeu? A gente A gente mudou muito. Se você olhar o nosso produto no primeiro semestre e o nosso produto agora, Uhum. em termos de. Até não é nem só UI, essas coisas, não. É em termos de filosofia de produto mesmo, o que que a gente está entregando, porra, mudou muito. Então. E agora a gente começou a enxergar os padrões, Entendi. entendeu? Então, assim, eu acho que um- uma boa disciplina é você, no papel de produto, tentar quebrar sua tese. Cara, o produto realmente é um mundo mágico, assim, tem... É muito legal, cada cara de produto que eu já conversei na minha vida tem sempre alguma coisinha ali que ele faz que é diferente de outro e que dá certo e que por outro dá certo também. Acho que não sei, produto eu vejo realmente como um mundo mágico, assim, saindo um pouco aqui, porque tem várias maneiras de dar certo e cada cara, assim, especializado em produtos tem a sua própria maneira. Mas no final acaba sendo a mesma coisa, né? Que são os fatores até que você trouxe aqui, de você ser cliente-cêntrico, de você sentar e validar, de você ouvir, de você principalmente procurar sempre o ICP e validar a oferta com ele. Mas até para não. Ops, quer falar alguma coisa? Não, acho que pegando nisso que você está falando, que o próprio PMF, né, produto e mercado, né? Eh, Se você não tiver o mercado, esse diálogo com o mercado, você nunca vai conseguir ter essa relação. Então, ter o cliente no foco e tudo isso que você está citando, ou tudo isso que a gente tem conversado nesses últimos minutos aqui, eh, pô, ele passa muito por esse momento conflituoso que é do produto e do mercado, sabe? Uhum. Então, não tem como fazer produto sem olhar pro mercado, assim. Tentar só pesquisar no Google Não, não, e é usar impossível. aquelas métricas não É dá. impossível, É muito impossível. macro. É, e até falando nisso, então, em métricas, a gente parte aqui para o nosso sexto bloco.
Queria entender melhor, assim, quais são as principais métricas que vocês usam hoje na Keepon, olhando agora numa cabeça mais de founder early stage. Então, assim, cara, o que que é legal acompanhar, tanto nessa parte, né, que a gente estava falando aqui de validação de produto, quanto na parte até, acho que de time, o que que vocês olham aí? Massa. Cara, a gente olha para três grandes lentes hoje. A gente olha para operações como um todo, que aí engloba parte financeira e de gestão de pessoas. Uhum. Eh, e aí, hoje, a gente tem o nosso olhar recorrente de runway, por exemplo. Ah, então, legal, a gente levantou uma grana, a gente tá ganhando tanto, a gente tá faturando tanto. Quanto tempo a gente tem de pista com isso? Eh, essa é uma das métricas importantes do nosso dia a dia. A gente tem as Entendi. métricas. Posso só te interromper pra fazer uma pergunta? Vocês fazem uma pergunta assim, mais de modelo de gestão. Em modelo sprint, nessa parte de runway, então vocês dividem o time, vocês vão conversando semanalmente? Como que? Se puder entrar com isso a parte de métrica? Cara, a gente, na real, se sentaram os três founders e falaram, a gente precisa olhar pra isso. É, assim, a gente tem muita transparência na gestão da Kipo, então isso, a gente, informações e tudo que o time é, precisa ver, eles têm. É um time muito enxuto, né? Uhum. Ele ainda é um time muito pequeno, então todas as conversas elas acontecem de maneira muito dinâmica e, enfim, nada ali é tomado com uma decisão unilateral. Agora, como eu falei, runway ele é uma métrica que você não tem como não olhar. Não é uma métrica muito onde tem margem para ser muito criativo. Né? Assim, a empresa ela precisa saber quanto tempo ela tem de pista e quais são os movimentos que ela precisa fazer. Isso engatilha muita coisa. Isso engatilha gestão de recursos, isso engatilha levantamento de um próximo round, de um bridge, sei lá o que for. Isso engatilha também nosso apetite por faturar. Acho que até para o próprio investidor mostra um profissionalismo, né? Não, total. De você Total. levar um running bem feito. Não, total. E até uma pergunta, o que que você olha assim e fala, cara, esse running aqui foi bem feito? Porque eu imagino, eu nunca fiz um running assim, nunca desenhei certinho, mas eu imagino que seja até um pouco elástico. Então você, putz, eu previsiono que daqui a 2 meses o produto vai estar assim, a startup é startup, pum, muda. E aí, qual que é a recorrência que vocês param e olham para isso e vão mudando? Como que funciona essa parte de elasticidade realmente de decisão e de métricas? Cara, eu acho que o principal fator hoje que impacta o nosso runway, ele é o burn, né? Então, o nosso basicamente estamos falando de quanto que a gente está faturando e de Quanto tá gastando? qual que a gente está gastando, né? Assim, eh, então o que a gente tem feito sem muito a gente não está projetando receita futura Tá. nesse momento, ainda que, eh, digo em deals no pipeline, tá? Deals reconhecidos, aí sim. Eh, e a gente tem um controle de custo muito na unha, porque a gente está usando muita coisa do ponto de vista de tech stacks, assim, né? Então, eh, pô, tem toda a parte de AI que a gente usa e que isso, se não toma cuidado, esse negócio pode escalar, eh, grafos, enfim. Então a gente tem um controle rigoroso, mas assim, a gente faz Beabá. o beabá, assim, é muito simples. Eh, aí fora isso, métricas de mercado, né, a gente tem um pipeline de leads gerados, enfim, acho que também nada muito sofisticado. CAC, Não, nem CAC não? ainda, não, 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 CAC não, porque, como eu falei pra você, a gente ainda não a gente tá investigando ainda qual que é o ICP dos ICPs, assim, né. Entendi. Então hoje basicamente o que a gente faz é qual que é a gente entende qual que é o montante em pipeline, quais são as nossas conversões, enfim, estamos com um funil muito simples. Eu acho que onde a gente olha com um pouco mais de cuidado, e até por causa da fase da empresa, são nas métricas de produto. Então hoje a gente tem as métricas básicas, né? Então, DAU, tipo, quantos usuários estão ativos por dia, por semana e coisas assim. Só que o nosso foco hoje, ele é um foco de ativação e retenção.
Uhum. e de stickiness. Assim, quantas pessoas a gente consegue manter usando e qual que é o comportamento desse uso. Na fase que vocês estão hoje, vocês já conseguem ter, assim, uma métrica, assim, uma média ali de churn? Ou não, ele varia muito? A gente acabou de fechar os primeiros clientes agora, então Ah, tá, entendi. espero que nos próximos meses a gente não tenha churn. Se não vai mudar nada, continua do jeito que tá. Eu espero que não mude nada. Entendi. Eh, então a gente ainda não olha para churn, Uhum, mas o que a gente olha é para métrica de retenção, né. Então, análise de cohort, a gente faz isso não só por safras de users, mas a gente faz isso também dividido por funcionalidades, entendi. né. Assim, como eu falei, a Keepon, ele é um sistema onde a gente consegue fazer essa leitura e categorização das skills das pessoas. A gente faz isso com algumas funcionalidades interessantes, né. Então a gente consegue conectar com providers, GitHub para times técnicos, HubSpot para times de vendas, Pipedrive, essas coisas, para conseguir inferir skills a partir do comportamento dessas pessoas nessas ferramentas, né. A gente tem também uma funcionalidade onde a gente está presente em reuniões de times, em one-on-ones, em feedback sessions, mentorias e coisas assim, para inferir também o que está sendo conversado e o que isso representa no sentido de skills e projetos. Essas funcionalidades que são core para a gente tem uma linha de métricas específica para cada uma delas. Entendi. E aí, mas assim, o nosso foco hoje ele é ativação e retenção, Tá. tá? E aí, nessa parte de cliente, vocês vão conversando com os clientes, pegando feedback? Como é que funciona isso? É automático ou é, não, vamos no one on one ali, conversando com um cliente por vez, entendendo como é que ele tá usando? Como que funciona agora essa. A gente tem múltiplas análises que a gente faz. A gente tem uma conversa ativa, né? Então os três founders estão super responsáveis por essas conversas. Eh, mas a gente também tem um sistema de dados. A gente usa o PostHog lá. Uhum. Lá, porra, a gente pega tudo, faz funil, faz cohort, mas também tem análise, a gente consegue ver a gravação do uso, né? Assim, como heatmap e coisas assim. Ah, legal. Então a gente faz esse tipo de análise também. Eh, Pô, e temos os nossos sistemas de suporte. A gente usa o Intercom lá. A gente também tem conversa acontecendo por ali. Mas eu diria que o grande valor mesmo, ele tá na conversa. Ele tá em sentar e entender e pegar o feedback ao vivo e coisas assim. Você cuidando da área de produto também cuida dessa parte de UX? Para entender se é didático o produto, se o cliente consegue entrar e se virar Essa é a ali dentro? minha obsessão. O principal. É a minha obsessão. Eu acho que esse é o principal, né? Obsessão da parte de UX. Eu acho que tem um gráfico bem legal na área de vendas que fala um pouco sobre isso, que é o custo de aquisição de cliente, né? O CAC, versus o UX. E quanto maior o UX, quase de graça fica o CAC. Quando o produto ele é muito bom, ele vende por si só. E aí eu acho que a dificuldade para vocês é só porque vira um B2B Enterprise, então, cara, um produto vender por si só no B2B é quase impossível, né? Muitas vezes acontece, mas é difícil, precisa de uma prospecção. Mas essa parte de UX eu imagino que seja uma obsessão mesmo. E até dentro disso perguntar assim, o que que você mais olha dentro dessa parte de UX? Então, assim, heatmap, como você mesmo falou, ou então nas conversas com os clientes você pede para ele demonstrar como ele está usando, como que. Eu acho que os maiores valores que a gente tem recebido nesse sentido, ele passa por perguntar para o cliente, enfim, como é que foi o uso e tal. Mas mais do que isso, assim, tentar entender sem a gente o que é a vida dessa pessoa, né. Então, eu vou pegar vou pegar um exemplo aqui eh uma das pessoas que está usando a gente, se interessou muito por essa parte minha, por essa parte nossa que eu falei que é o nosso companion app que fica nas reuniões ouvindo e pá. Então você faz um one on one e automaticamente já sai o sumário da reunião, quais são os projetos, atividades que foram discutidas, quais são as skills que estão sendo trabalhadas, etc, né. Pô, a gente foi fazendo muita coisa nessa funcionalidade com o tempo, mas até que a gente descobriu em algum momento que o maior desafio não estava nem nas nossas funcionalidades, ele estava,
que a pessoa ela era muito indisciplinada nesse processo de fazer o one-on-one. Entendi. Então, pô, tem dia que ele leva bloco de notas, tem dia que ele anota no Notion, tem dia que ele não, enfim, que não faz nada, só vai na conversa, por uma questão mesmo, pô, ou porque tá corrido, ou porque de fato não tem um processo aplicado, né? Eh, Ao entender esse comportamento, o que que a gente fez? A gente ouve a voz dele, transcreve, entrega pra ele tudo mastigado, ele passa a ter todos os processos de one-on-one dele super organizados, super resolvidos. E é bom que independente do que ele for fazer, ele só ligar ali não vai ter trabalho nenhum, né. Não tem Se trabalho. ele quiser levar o Notion e fazer isso, tanto faz. Esse é um tipo de coisa que se a gente só olha para o uso atual do produto, a gente não entende qual que é o passo que a gente tem que dar. Uhum. Porque isso ele tá invisível, a gente não percebe no uso do produto que, pô, a pessoa ela simplesmente ela não tem disciplina mesmo. Sim, Porque 90% dos líderes não tem, tá, assim, isso é muito comum, não é que tô pegando essa pessoa de exemplo, mas isso é muito comum. Então, entender um pouco o comportamento dessa pessoa para além do sistema, eu acho que isso de fato é UX, isso de fato é você se relacionar com com a rotina da pessoa, enfim, com o valor que você pode gerar para ela, sabe. perfeito. E agora, assim, saindo um pouquinho, do passado, né, do que vocês estão fazendo hoje, olhando um pouco para o futuro, a gente sabe que hoje AI é uma tendência global, é uma coisa que tem surgido, é uma onda que não para. E eu queria entender melhor agora o que que você vê de ferramentas do amanhã, assim, do que vai entrar, porque eu acho que é legal que vocês estão até na contramão, né, tá todo mundo indo pra AI e automatizando e vocês estão indo para o humanizado, né, vocês usam AI, mas vocês trazem ali toda a parte pessoal. Então eu quero entender assim, cara, dentro desse mercado, o que que você vê de mudança, de disrupção nos próximos anos, assim, fora AI, né, que acaba sendo uma resposta para qualquer mercado. Cara, eu acho que pensar AI ele é pensar pessoas. Uhum, Eh, o Sam Altman, por exemplo, agora, ele virou agora o ano 2025 falando, que esse é o ano onde os agentes vão adentrar no mundo corporativo, né. Eh, a Meta acabou de falar que os engenheiros mid-level vão ter o auxílio ou vão ser substituídos por AI. Salesforce falou que não contrata mais ninguém até o final do ano, caraca. né, no time técnico. Então, AI, no mundo do trabalho, eu acho que ele é a grande tendência. Assim, isso está apontado nos últimos 2, 3 anos, pelo menos, né? De maneira mais mainstream. Agora, pensar em AI no mundo do trabalho, ele é fundamentalmente pensar em pessoas. Né? Assim, e isso ele direciona uma série de discussões. Né? Ele direciona contratação, ele direciona ideias de upskilling e reskilling, que é a capacidade de você realocar pessoas em outras áreas de conhecimento ou desenvolver em áreas específicas que são necessárias agora. Então, eu diria, eu tô vendo a eclosão agora das primeiras soluções de agents focadas em respostas de trabalho mesmo. Enfim, tem plataformas voltadas para agents, né, que nem a Creo, que, enfim, as pessoas têm falado bastante deles. Eh, então eu acho que o mundo do trabalho é essa transformação dos próximos 5 anos. Entendi. Agora, o que a gente está fazendo com a Keepon eu acho que nem é ir na contramão, a gente está indo no olho do furacão, sabe. Porque pensar agents dentro do workforce, ele é pensar pessoas sobretudo, né. Então, o estado do mundo, nesse sentido, quando a gente fala de pessoas, hoje a gente está num ponto de ebulição enorme, né. Desemprego, eh, renda universal, discussão, e agora entre AI, aposentadoria. Cara, assim, se a gente não tiver um olhar para pessoas agora, eu nem sei o que que é todo o resto. Entendi. Cara, acho que para encerrar aqui, uma pergunta um pouco complexa, mas para responder de forma simples, Ih. e aí é o difícil.
Se você pudesse pensar em uma pergunta que você sempre quis que te fizessem pra você responder e nunca te fizeram. Aproveita que, assim, pra quem tá assistindo, cara, isso aqui vai gerar um insight, isso aqui vai gerar um ensinamento, Tá isso aqui bom. é importante. Cara, Essa é pra pensar. é, uma pergunta que eu gostaria que me fizessem. Acho que você perguntou um pouco de rotina, né? Um pouco de métricas da empresa, alguns processos e coisas assim. E eu acho que todo founder, por definição, ele é generalista, né? Uhum. Assim, e eu acho que uma pergunta que eu gostaria que me fizessem é, qual que é a principal fonte de conhecimento que supre esse generalismo? Adoraria a resposta, que agora você fiquei curioso. Agora eu quero saber. E por que que por que que eu adoraria essa pergunta? Porque, eu acho que o papel do founder, assim, cara, os frameworks estão dados, né, eles são reconfigurados, mas eles estão dados. As máquinas de uma empresa, de vendas, de pessoas, de produto, elas estão dadas, né, Uhum. assim. Eh, a resiliência é uma coisa que ela é sabida, mas eu acho que o grande insumo de qualquer empreendedor, ele deveria estar, no que essas pessoas consomem fora do universo técnico, entendeu? Perfeito. Eh, como é que essas pessoas consomem arte, como é que essas pessoas dialogam com o mundo, eh, como é que essas pessoas ampliam esses horizontes todos. Eu acho que as respostas verdadeiras estão aí, sabe? Eh, as respostas, inclusive, para modelo, para problemas de negócio, né? Pô, o que você está ouvindo? O que você está lendo, sem ser livro de business? O que você está É o dia a vivendo, assim, dia, né? saca? É isso, eu acho que talvez a pergunta pudesse ser: "Pô, o que você tá ouvindo?", sabe? Uhum. O que você tá lendo? Porque, eu acho que isso ele pode mudar completamente a sua visão criativa das questões que você tá enfrentando, sabe? Perfeito. Rico, cara, queria te agradecer. Obrigado mesmo por Dani, topar pô, foi ter vindo ótimo. aí no nosso podcast. Obrigado vocês aí. E pra você que ficou aí até o final, não esquece de se inscrever, de compartilhar. Se você conhecer alguém que, putz, faz sentido esse conteúdo, que tá nesse momento, aproveita e compartilha, pede pra entrar na comunidade. E se puder também, Rico, se você quiser falar um pouquinho das suas, só quais são as suas redes sociais, o que que você tem, o pessoal seguir lá, Kipom, você. Cara, sigam a Keepon no LinkedIn. Eu sou muito low profile, eh, mas a Keepon ela tá no LinkedIn, porra, eu não vou lembrar qual que era, é LinkedIn/Keepon, sei lá. Eh, É A Kipo, é Carla me mata, a K-I-P-O-N. Carla me É mata, bem barato. mas sigam aqui, pô. Sigam a Carla, que é a nossa sócia, ela é bastante presente no LinkedIn, acho que Carla Ribeiro da Kipon, acho que vale, é uma boa porta de entrada para o que a gente tá fazendo. Eh, e é isso. Fechou. Obrigado. Falou, gente. Até a próxima.